Olá, eu sou Rosimelo, esse é o canal Vox e hoje eu resolvi fazer esse vídeo falando um pouquinho sobre essa situação de isolamento, quarentena, depressão e suicídio, né? Tenho visto muitas mensagens muito difíceis de pessoas que estão numa crise violenta emocional. E infelizmente nessa quarentena a gente está perdendo muitas pessoas não só pelo Covid, mas também pelo medo, pelo desespero. E olha, gente, eu tô falando isso porque no meu convívio de pessoas eu tô tendo muitas informações difíceis. Exemplo, nós começamos aí com essa quarentena ali pelo dia 18, né, de março. Na mesma semana eu tenho um amigo que o filho dele, ele ficou tão nervoso porque todos os trabalhos e eventos dele foram cancelados, assim como os meus e de todas as pessoas que dependem, né, de trabalho no comércio, trabalhos com público. E esse filho do meu amigo, ele teve uma parada cardíaca, ele ficou tão nervoso que ele literalmente surtou na mesma semana que começou a quarentena e veio a falecer. E de lá pra cá a gente tem ouvido muitas histórias bem pesadas referentes a esse isolamento, não só pelo isolamento em si, mas quando você fica restrito como nós estamos, começa a acontecer questões emocionais que vêm à tona. Então, por exemplo, eu moro sozinha, eu me sinto muito bem morando sozinha e ok, algumas pessoas não conseguem ficar sozinhas muitos dias. Tem a questão de família, tem muitas famílias que estão brigando, casais se separando. Esse exemplo do filho do meu amigo que faleceu é muito pesado, ele tinha um bebê pequeno, então acho que naquele desespero de não conseguir trabalhar ou de não ter reservas pessoais, acho que muita gente no Brasil infelizmente não tem reservas pessoais para se manter tanto tempo sem trabalho. Eu também vivi momentos difíceis, não só pela questão de terem cancelado todos os meus eventos, de ter mudado toda a minha programação profissional, mas eu também fiquei doente de ter febre mesmo. Eu fiquei 2 semanas muito doente e graças a alguns amigos especiais que eu tenho, eu acabei sendo amparada emocionalmente e até de outras formas também. Mas o que acontece? É um momento difícil que todos nós estamos passando, é um desafio muito grande que todos nós estamos passando. Agora eles prorrogam a quarentena, né? E sabe mais o que vai vir aí de novidades. Essa incerteza, essa situação incerta que nós estamos passando, para uma pessoa que tem depressão ou que está nesse momento, eu tenho aqui vizinha que está tomando medicação e que devido a essa situação toda da quarentena, precisou voltar para o psiquiatra, aumentar doses de remédios. Essa noite aqui onde eu moro, aconteceu uma situação de briga muito pesada de família que começou a não se entender, porque desempregado, em casa, começa a ver as contas, começam umas pessoas se revoltarem contra as outras ou extravasarem a sua revolta, o seu medo nas pessoas que não deveriam estar ouvindo tudo isso. Então eu resolvi fazer esse vídeo falando justamente sobre depressão nesse momento difícil que nós estamos passando. Eu não sei a sua situação, você que está assistindo esse vídeo agora, eu não sei qual é a sua situação, qual é a sua dificuldade agora, mas eu gostaria de conversar um pouco com você, porque eu sou uma pessoa que eu tive que fazer uma superação muito grande na minha vida. Eu tenho depressão, né? Eu convivo com ela há muitos anos, na minha família distante, na minha família próxima. Nesse momento eu tenho uma pessoa da minha família que está internada numa clínica, uma pessoa jovem que tem histórico de depressão e não aceita. Eu passei 12 anos de muito sofrimento com a depressão e eu não sou uma pessoa triste, né? E muitas vezes as pessoas acham que a pessoa com depressão ela é necessariamente triste. Não é assim que funciona. Então talvez você nesse momento esteja num processo depressivo e não saiba, ou não aceite, ou não queira lidar com isso. E eu sugiro para você que você repense o seu pensamento, o seu paradigma sobre a doença depressão. Eu escuto muitas coisas nos noticiários
que para mim não fazem muito sentido. Eu já estive do lado em que eu acreditava em tudo que eu ouvia nos noticiários, e depois que eu comecei a estudar sobre a doença, sobre a depressão, eu falo até num dos meus vídeos, eu fiz as pazes com a depressão. No meu caso, eu tenho uma predisposição genética e eu já tive crises fortíssimas. Algumas vezes eu tenho algumas crises, mas a diferença é como eu lido com elas hoje. Eu não vejo mais a depressão como uma doença horrorosa, terrível, que vai me levar à morte, ao suicídio, não. Eu vejo hoje a depressão como um sinal de alerta. E toda vez que eu sinto algum sintoma, alguma manifestação, eu olho com carinho, eu acolho a depressão com mais atenção. Isso me ajuda a não cair em crises, né? Eu, graças a Deus, não tomo remédio há muitos anos, também tomei poucas vezes, mas as poucas vezes que eu tomei foram suficientes para eu entender o quanto é horrível você ter que depender de remédio. Eu não estou dizendo que você vai largar o remédio amanhã, não é isso. O que eu quero dizer é que você pode aprender a lidar com a depressão de uma forma mais equilibrada. Há mais de 3 anos eu faço atendimentos com algumas pessoas que têm depressão, até para que eu pudesse dividir coisas que funcionaram comigo e que eu consigo hoje ajudar algumas pessoas, e também para que eu pudesse cada vez aprender mais sobre a doença. No meu ponto de vista, e eu gostaria de dividir com você, porque talvez você possa, a partir desse vídeo, repensar. Muita gente que não tem um histórico de depressão nesse momento está com depressão ou está deprimido mesmo que temporariamente, e eu sugiro que você comece a aprender mais sobre a doença, respeitar mais a depressão. A depressão, antes de mais nada, ela é um sinal de alerta do seu corpo, da sua mente, do seu espírito, de que algo não está legal. E não acredite nesses diagnósticos que depressão não tem cura, porque se não tivesse eu não estaria aqui. O meu estado de depressão foi muito grave, foi depressão profunda. E depois de 12 anos sofrendo com a doença, eu resolvi entender realmente o que ela era, e isso me ajudou, né? Eu já consigo viver em paz. Há mais de 3 anos eu tenho uma paz enorme, e até recentemente eu estava comentando com uma amiga minha que quando eu penso em tudo que eu sofri com a depressão, e hoje eu vejo a paz que eu tenho, se alguém lá atrás dissesse que eu ia ter uma vida de muita paz e alegria, mesmo sendo uma pessoa com predisposição genética à depressão, eu acredito que seria difícil eu acreditar no que eu pudesse ouvir a respeito. Talvez agora você possa estar me ouvindo e achando, não pode ser verdade. Eu acho que eu nunca vou melhorar. Você pode melhorar. Mas primeiro você vai ter que começar a olhar para a depressão com mais carinho e tirar um pouco desse paradigma que foi colocado na nossa cabeça, né? Que depressão é uma coisa horrorosa, que é o mal do século, que é uma doença que vai te matar, que vai te destruir, porque não precisa ser assim. Verdadeiramente não precisa ser assim. Essa quarentena, ela pode ser um momento para você olhar para dentro de você e aprender com essa situação que você está vivendo. Se você nesse momento está dependendo de remédios de depressão, você não precisa largar os remédios e achar que você sozinho vai resolver, mas comece a aprender, a entender e a lidar com os momentos depressivos de uma forma mais amorosa, acolhendo esse estado que você está vivendo agora de sofrimento que não precisa ser eterno, de verdade. Hoje mesmo aqui em São Paulo é um dia que está frio e nublado. E eu sei que dias frios e nublados, para quem tem depressão, são dias muito difíceis. E eu lembro que quando eu estava doente com depressão, em dias assim eu não conseguia nem sair da cama. Às vezes nem para comer eu conseguia, porque era muito difícil. Hoje eu consigo entender que é apenas um dia diferente e que eu posso lidar com ele muito bem. Então, aprenda um pouco com esse momento de quarentena, com esse momento de isolamento. Volte para dentro de você e comece a questionar o que pode ser a depressão. Não precisa ser uma coisa horrorosa, pode ser algo muito positivo se você aprender com a doença. Todas as vezes que a gente fica doente, antes de ter um fundo físico, existe um fundo psicológico, existe um fundo emocional, existe um fundo muitas vezes até espiritual. E uma vez que você entenda isso, você pode tratar de uma forma mais eficiente. Eu espero poder contribuir com você. Eu vou fazer alguns vídeos. Eu comecei essa playlist no canal chamado Diário de um Depressivo,
convido você a assistir a playlist do canal Diário de um Depressivo, onde eu divido algumas informações de depressão e eu acabei não dando continuidade a muitas séries que eu comecei no canal e eu vou estar postando aqui de tempos em tempos. Então, olhe com mais atenção e carinho esse momento difícil que todos nós estamos passando e olhe isso como uma maneira da gente aprender nesse momento e procurar tirar o máximo possível de coisas positivas. Por exemplo, se você está na sua casa e você não está doente, já é uma coisa muito positiva. Se você está doente, pense na cura e não na doença. Se você está deprimido agora, jamais pense em suicídio. Pense na cura porque ela existe, tá? Eu já consegui ajudar algumas pessoas que estavam no momento de tirarem a própria vida e depois elas me agradeceram muito. E eu espero que com esses vídeos, mesmo que de uma forma aparentemente distante, eu possa me aproximar de você, porque quando eu estive no meu auge da depressão, a internet foi uma grande cura para mim. Eu vi muitos relatos de pessoas que estavam até em condições muito piores do que eu, e ali me fortaleceu para tentar aprender com isso. Eu consegui aprender, eu consegui me recuperar, eu consegui retomar a minha vida, e hoje eu tenho uma paz que eu achei que eu nunca pudesse ter. Então vamos olhar para esse momento delicado, que ele não é um momento só meu, só teu. Todos nós nesse momento estamos passando alguma dificuldade. E vamos da melhor forma passar, porque vai passar. E depois a gente pode ter uma superação muito grande. E eu espero que você seja uma pessoa que vai superar tudo isso, tá? Se você curtiu esse vídeo, clique em curtir, compartilhe com as pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo. Se inscreva no canal se você não está inscrito, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E se você também é uma pessoa que precisa lidar com a depressão como eu, clica na playlist do canal e acompanhe outros vídeos que eu falo sobre depressão, para que você possa entender um pouco mais que a depressão não precisa ser o fim, muito pelo contrário, ela pode ser uma grande virada na sua vida, porque foi assim para mim. Eu achava que seria meu fim, mas eu resolvi olhar com mais atenção e descobri que não era o meu fim, era apenas um momento que eu deveria olhar com mais atenção e carinho, e realmente eu consegui virar esse jogo e eu espero que você também consiga, tá? A quarentena tá quase acabando, se Deus quiser vai ser só um momento que daqui a pouco vai passar. Olhe para dentro de si, procure olhar não só os noticiários de tragédia, mas também coisas positivas que possam fortalecer o seu emocional, e isso vai ajudar você a passar de uma forma mais leve por esse momento delicado. Obrigada por acompanhar o vídeo até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo, que é amanhã.